sua Bíblia em Filipenses, capítulo número 4. Vamos estudar o verso 2 e 3 nesta manhã. Quando você vai abrindo aí, irmãos, é muito bom a gente poder estar aqui, né? Quando a gente está em um culto assim, eu consigo entender aquele anseio de Davi, quando ele disse assim: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que meus pés estejam em tua casa para todos sempre, né? É muito bom estar aqui, eu fico imaginando a eternidade, gente. Que vai ser uma eterna adoração, um eterno culto a Deus, desfrutando da presença do nosso Senhor e dos irmãos. É algo que emociona, é algo muito bom. E isso endossa exatamente aquilo que o pastor disse aqui no começo, né? O cristão, ele tem que ter prazer no culto a Deus, porque isso é sombra daquilo que nós faremos para toda a eternidade, né? Nosso coração deveria se encher de alegria, né? Em podermos estar aqui. Nossa, canções tão maravilhosas, que glorificam a Deus, né, que nos enchem da expectativa da vinda do Senhor. Irmãos, é realmente algo maravilhoso, né? Por isso, se você pode, vem à noite que eu tenho certeza que será maravilhoso, assim como pela manhã. Abra sua Bíblia então na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo número 4, verso 2 e 3. Muito bem. Antes de nós lermos a Escritura e irmos para a exposição da palavra, eu gostaria de mais uma vez orar com você, pedindo a graça, pedindo, né, que o Espírito Santo traga luz e aplique principalmente essa palavra ao nosso coração, que é o mais importante. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Deus, quão bom é podermos estar aqui e desfrutarmos, ó Deus, da presença, da manifestação do Senhor no meio do teu povo, Pai. Nós já louvamos ao Senhor, entoamos cânticos, ó Deus, oramos e também queremos agora, Deus, nos alimentarmos com a Tua palavra. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus possa, Deus, trazer graça, luz, para que possamos compreender a Tua palavra com simplicidade e clareza, de forma, Deus, que possamos colocar em prática em nossa vida, pois nós não queremos apenas ser aqueles que ouvem a Tua palavra, mas não praticam. Nós queremos, ó Deus, ser verdadeiros discípulos do Senhor, ouvintes da Tua palavra e praticantes, pois sabemos que é apenas assim que podemos permanecer firmes, se ouvirmos as Tuas palavras e as praticamos. Que o Senhor possa me usar aqui como um instrumento, como um canal para a exposição da Tua palavra, que o Espírito Santo me dê graça, simplicidade, para que eu possa ministrar também com clareza, de forma que todos possam compreender para a glória de Jesus Cristo. Amém. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo número 4, verso 2 e 3, diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo, verso 2 e 3, suplico a Evódia e a Sintique, que entrem em acordo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, pois trabalharam comigo no Evangelho, junto com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. O tema da minha palavra hoje é divisões na igreja. Irmãos, esse é um tema extremamente relevante e atual para nós hoje, uma vez que o mundo, embora fragmentado em diversos pedaços, tem se unido com motivações escusas, motivações ocultas de pleitear contra a igreja, de guerrear contra a igreja. Portanto, se nós, como povo de Deus, estivermos também divididos, a nossa igreja certamente não subsistirá. E quando eu digo a nossa igreja, eu me refiro à igreja universal de Cristo, aquele povo uno. E é claro que nós não vamos poder aplicar essa doutrina que será ministrada hoje a cada denominação que existe, mas pelo menos nós, como povo de Deus, a Igreja Resgatar, que se reúne aqui em Lorena, e em Guará, Pinda e Moreira, misturei Moreira com Lorena. Precisamos estar em um só espírito, em um só coração. Para você entender um pouco do que o apóstolo Paulo está tratando aqui com Sintique e Evódia, vamos entender um pouco do contexto. O apóstolo Paulo aqui ele está preso em Roma, em uma espécie de prisão domiciliar. Então ele recebe a visita do ilustre Epafrodito, um irmão amado, um líder na igreja de Filipos. Epafrodito vai ao apóstolo Paulo levando da igreja uma oferta para auxiliá-lo em suas necessidades. Mas não apenas isso, ele também leva notícias da igreja de Filipos, aquela igreja que o apóstolo Paulo havia plantado há 10 anos.
Epafrodito vai dizer que aquela igreja ela permanece firme, uma igreja sólida, que vai render ao apóstolo Paulo inúmeros elogios ao longo da carta, mas que como não era uma igreja perfeita, havia também alguns problemas ali. Os dois principais problemas era a heresia dos judaizantes e dos libertinos. Eram pessoas que estavam se infiltrando na igreja do Senhor e disseminando uma doutrina diferente daquela que o apóstolo Paulo estava ensinando. Os judaizantes criam que Cristo não era suficiente. Não bastava apenas a fé em Jesus Cristo. Era necessário colocar a sua fé em Jesus Cristo, mas também observar o calendário judaico, a dieta judaica e também a circuncisão. O apóstolo Paulo vai combater isso falando sobre a superioridade da obra de Cristo. E anunciando isso, ele combate então os judaizantes. Mas também havia uma outra ramificação, uma outra heresia, que era dos libertinos, que diziam: não, nós temos Cristo. Nós somos alcançados pela graça de Jesus, não necessitamos mais viver uma vida conforme a lei moral. E dessa forma eles davam vazão à sua carne, vazão aos seus desejos imorais, vazão, coisas que claramente são condenadas na Escritura. E o apóstolo Paulo também vai dizer isso, que a graça de Deus não é uma autorização para que possamos pecar, mas é a capacitação sobrenatural de Deus para que possamos viver segundo os seus estatutos e receber perdão de nossos pecados. E é por isso que não devemos viver como libertinos. Mas agora, não bastasse apenas esse problema dessas heresias, ele também vai tratar de outro segundo problema tão importante como o primeiro, que é a divisão, que é a dissensão, que é a briga que estava havendo entre Evódia e Síntique. Irmãos, isso não era pouca coisa. Conflitos na igreja podem causar divisão, racha e coisas que não são próprias do povo de Deus. O povo de Deus deve andar em unidade. O apóstolo Paulo, ele já havia tratado e preparado o terreno para falar dessa questão de divisão no capítulo de número 1, 2 e 3. Olha só o que ele vai dizer no capítulo de número 1, 27. Olha só: somente portai-vos de modo digno do evangelho de Cristo, para que, quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntos com uma só alma pela fé do evangelho. Ou seja, ele está dizendo: olha, quer eu vá até vocês para resolver a situação, quer eu continue preso, eu quero ouvir de vocês que vocês são um só. Estão unidos em um só espírito, combatendo juntos um só combate, como uma só alma. É isso que vocês precisam fazer. Ele vai repetir isso aí também no capítulo número 2, no verso 2 ao 4, que diz assim: completai a minha alegria. A igreja de Filipos era uma igreja que já proporcionava ao apóstolo Paulo uma imensa alegria, um imenso contentamento. Mas ele está dizendo aqui: vocês ainda podem fazer algo para completar a minha alegria. O que nós podemos fazer, apóstolo Paulo? Ele vai dizer: completai a minha alegria para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Mais uma vez, ele endossando essa questão: estejam unidos. Estejam em um mesmo modo de pensar, um mesmo amor, um mesmo ânimo. Batalhem juntos, que não haja divisão entre vocês. Completem a minha alegria agindo dessa forma. Ainda no capítulo número 2, no verso 14, ele vai dizer: fazei todas as coisas sem queixa nem discórdias. Ou seja, ele vai dizer: olha, vocês não devem brigar entre si, vocês devem servir a Deus sem reclamar e sem procurar ficar divididos. Vocês precisam estar unidos para fazer a verdadeira obra de Deus, para que vocês se tornem filhos de Deus irrepreensíveis. Ele também vai dizer no capítulo número 3, no verso 15, a mesma coisa. Por isso, todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se alguma coisa pensar de outro modo, Deus também vos revelará isso. Mais uma vez, ele falando
a respeito da unidade de pensamento, da unidade de corpo, de ser um corpo de Cristo. E se alguém pensa diferente, que não busque divisão, discórdia ou dissensões por causa disso, mas que busque de Deus, para que Deus também possa dar clareza de um assunto ou outro. Ou seja, do capítulo número 1 ao 3, o apóstolo Paulo já está preparando a igreja de Filipos para este assunto que ele vai entrar, para falar e para admoestar Evódia e Síntica a respeito da unidade da igreja. Irmãos, preste atenção. Para o apóstolo Paulo, não existe obra de Deus, não existe igreja, não existe um verdadeiro evangelho onde há discórdia, desunião, divisão entre os irmãos. Qual é a prova disso? Que o apóstolo Paulo não apenas aqui na carta aos Filipenses, mas também em Efésios 4, 1 Coríntios 12, Romanos 12, 1 Coríntios 3 e Efésios 2 vai comparar a igreja como um corpo, onde cada junta é necessário para que esse corpo cresça saudável e manifeste a glória de Cristo. Assim como um edifício onde cada material, cada bloco, cada parte é importante para que aquele edifício seja bem alicerçado, para que ele permaneça de pé. Para o apóstolo Paulo, onde há divisão não pode haver igreja, a verdadeira obra de Deus. Diante disso, você pode me fazer uma pergunta. Bom, se essa doutrina é tão clara nas cartas do apóstolo Paulo e em toda a Bíblia, por que então hoje há milhares de denominações evangélicas? Há milhares de igrejas, por que isso? Por que, se a Bíblia é tão clara que a igreja deve permanecer unida? Ora, isso só é possível por causa da desobediência deste mandamento. É porque muitos homens buscam não o que é próprio do Senhor, não os interesses do Senhor, da obra de Deus, do Evangelho, mas buscam o seu próprio interesse. E por causa disso fazem rachas, divisões, abrem igrejas e profanam e são um mau testemunho para a obra de Cristo e para o Evangelho. Inclusive, irmãos, é disso que a Igreja Católica Romana nos acusa. Eles dizem assim: vocês, após a reforma protestante do século XVI, nunca mais conseguiram se conciliar, se unificar, se consolidar como igreja. Vocês estão sempre se dividindo, rachando e se fragmentando. É por isso que nós, a Igreja Católica, somos a verdadeira igreja, pois desde sempre, a gente sabe que isso é uma mentira, nos mantemos unidos sobre uma só tradição, sobre um só dogma, sobre um só pontífice, a saber, o Papa. Ou seja, eles nos acusam disso, de não sermos a verdadeira igreja de Cristo, porque a verdadeira igreja de Cristo, ela estará unida. Sendo assim, olhando deste ponto de vista, para eles seriam a verdadeira igreja. Ou seja, nós não precisamos ficar dando munição para esses hereges. Nós não precisamos agir dessa forma para que, de fato, eles olhando para a divisão e as contendas que há nas igrejas apenas confirmem aquilo que eles já creem. Irmão, se você for parar para pensar, como é que geralmente nasce uma denominação evangélica protestante? Existem basicamente dois modos. O modo correto, que é através de uma missão, de uma implantação de igreja, de um pequeno grupo. Essa é a forma bíblica. É assim que Jesus nos ensina. Mas há a forma errada e pecaminosa, que é o que tem acontecido em inúmeras igrejas, onde há rachas, há uma disputa na liderança por proeminência, destaque, divergências teológicas, o ego é colocado acima da palavra de Deus, e quando você vê, já tem lá na sua esquina Assembleia de Deus, Ministério José, Assembleia de Deus, Ministério Maria, Quadrangular não sei o quê, Batista Renovada, Presbiteriano dos Últimos Dias, e por aí vai. Ou seja, tudo bem. Martinho Lutero, quando ele percebe que a Igreja Católica a romana ela está em uma heresia, ele sai. E isso por amor à palavra de Deus, por amor à verdade. E é claro, né, nós também somos frutos disso, né, pastor? Por amor à verdade, à palavra de Deus, nós também, de forma pacífica, amorosa, graças a Deus, nos tornamos a Igreja Resgatar. Mas, via de regra, não é assim que acontece. Geralmente é um mau testemunho, um escândalo, uma fofocaiada, e o nome de Cristo é envergonhado. É envergonhado. Eu sei que, infelizmente, aqui, a Igreja de Deus, terrena e visível, ela está, sim, dividida em inúmeras partes.
Mas o que a Bíblia nos ensina é que um dia, irmãos, nós seremos um. Que Deus ele tem uma só igreja e não há divisão na igreja de Deus. Ora, se a igreja que seremos no futuro será uma, essa igreja então que seremos deve ensinar a igreja que somos hoje. De forma que eu e você devemos sim nos esforçar para manter o vínculo da paz. E o meu primeiro princípio nessa manhã, então, dito todas essas coisas, é: a igreja deve pensar concordemente. Irmãos, Paulo estava exortando Evódia e Sintique, não é porque ele tinha alguma mágoa delas, ou porque ele estava, de alguma forma, com raiva delas, mas ao contrário disso, ele amava essas irmãs. Isso fica claro no verso 1 do capítulo número 4, onde ele diz: portanto, meus irmãos, a quem amo, de que tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecer assim, firmes no Senhor, amados. Aqui o apóstolo Paulo não exclui Evódia e Sintique. Isso demonstra que ele também tinha saudade dessas duas irmãs. Isso mostra que ele também amava essas duas irmãs, assim como toda a igreja de Filipos. Paulo ele era como um pai para essa igreja. Paulo ele amava esses irmãos como um pai ama o seu próprio filho. E os irmãos também da igreja de Filipos viam o apóstolo Paulo como este pai. Irmãos, se você é pai e tem mais de um filho, você sabe qual é o pai que tem prazer em ver os seus filhos brigando, em desacordo? Qual é o pai que sente alegria nisso? Nenhum. O pai deseja que os filhos entrem em acordo, que um ajude o outro, que um ensine o outro, que eles trabalhem juntos. É isso que um pai deseja e não é diferente deste pai espiritual, o apóstolo Paulo, onde ele deseja que essas irmãs entrem em acordo, que pensem concordemente. Veja que o apóstolo Paulo aqui, ele não vai simplesmente fazer um pedido. Ele não vai simplesmente falar: olha, na minha opinião, Evódia e Sintique, que vocês deveriam conversar e se resolver. Não, ele vai suplicar. Irmão, súplica é mais que um pedido. Ele vai rogar aqui. Ele vai fazer um apelo. Ele vai demonstrar um desejo intenso e ardente para que essas irmãs entrem em acordo e pensem concordemente. E por quê? Ora, por aquilo que ele já havia dito, que elas deveriam viver em conformidade, de modo digno do evangelho que elas receberam. O que ele está dizendo é: Sintique, Evódia, caiam em si. O procedimento, a atitude de vocês tem sido mau testemunho para o evangelho. Vocês devem viver de modo digno do evangelho que vocês receberam. Para demonstrar isso, ele vai dar dois exemplos. O exemplo do Senhor Jesus Cristo, lá no capítulo número 2, no verso 5, ele vai dizer: eu já ensinei vocês, lembrem, vocês devem ter o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, porque a palavra sentimento aqui no original é phronesis, ou phronel, que significa pensamento de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E como é que Jesus pensou? Sintique, Evódia, ele sendo Deus, ele se fez homem. Ele sendo Senhor, ele se fez servo. Ele estando em uma posição de honra, se humilhou até a morte de cruz. Sintique, Evódia, voltem a si, deixem o seu ego, os seus interesses, as suas motivações particulares de lado, imitem o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não apenas ele dá o exemplo do Senhor, o nosso autor e consumador de nossa fé. Ele também vai dar o exemplo de pessoas que eles conheciam, que eles deveriam imitar, como por exemplo Epafrodito. Paulo vai dizer: olhem para o exemplo de Epafrodito, este irmão que vocês conhecem muito bem, que é do meio de vocês. Ele arriscou a própria vida e chegou à beira da morte para poder servir a Cristo. Ele não pensou em si, mas pensou na obra do Senhor. Imitem-o. Façam como ele. Ele também vai citar Timóteo. Vejam Timóteo, que estava comigo há 10 anos, quando eu plantei a igreja de vocês. Vocês conhecem o testemunho dele. É um verdadeiro servo do Senhor. Imitem Timóteo. Olhem para mim. Eu sou o apóstolo Paulo e que sou um servo de Cristo e estou preso agora. E por quê? Por causa da obra de Cristo. Irmãs, nós não estamos aqui para buscar os nossos interesses, mas os interesses de Cristo. Irmãos, isso se aplica a mim e você. Quando nós colocamos os nossos interesses em cima dos interesses de Cristo, entramos em conflito.
entramos em desavença. Mas quando nós olhamos para o nosso Senhor, para o autor e consumador de nossa fé, quando nós olhamos para homens de Deus que têm nos dado o exemplo e corrigimos as nossas motivações, nós de fato abandonamos o nosso egoísmo, o nosso ego. É assim que a igreja deve ser. Você está aqui, como bem dito no começo, não para se satisfazer, mas para satisfazer aquele que te arregimentou, aquele que te chamou, aquele que te escolheu para ser um servo dele. Nós estamos aqui não para realizar os nossos sonhos pessoais. Estamos aqui para fazer aquilo que é a vontade de nosso Senhor. É por isso que devemos viver. Quais os motivos? Quais os possíveis motivos dessa desavença? O texto aqui, irmãos, não é tão claro. Não dá para a gente afirmar com 100% de certeza. Mas pelo contexto que o apóstolo Paulo vai falar aqui, a gente pode supor algumas coisas. Talvez o primeiro motivo pela qual Evódia e Síntique estavam em desavença era disputa por proeminência na igreja, destaque. Nós sabemos que muitos dos conflitos acontecem porque as pessoas elas querem desfrutar às vezes de um cargo maior, elas querem de alguma forma, né, estar na liderança ou algo do tipo, e não que isso seja necessariamente errado. É uma bênção quando pessoas querem participar da liderança. O problema está quando, na verdade, nós vamos para a igreja buscando isso. É muito comum chegar em nossas igrejas pessoas que às vezes vieram de outras igrejas, estavam um mês lá e receberam cargos, né? E quando eu chego em nossas igrejas, nós falamos, poxa, que benção, né? Você tem um chamado para ser pastor, para ser um líder, glória a Deus, mas você precisa agora começar em um pequeno grupo. Está aqui a semente, vai lá, desenvolve. E se essa semente crescer e produzir frutos, não há nada de errado em você conquistar na igreja uma posição de liderança, de proeminência, e também, à medida dos seus dons, vocação e habilidades, exercer isso para a edificação da igreja. Nenhum problema. O problema é quando nós estamos na igreja pensando apenas nisso. Vemos a liderança e o destaque como algo para nos satisfazer. E deixamos isso vir à tona mais do que a vontade de Deus. Aí temos um problema. Ora, se esse fosse o problema de Síntique e Evódia, o apóstolo Paulo queria que elas resolvessem, que elas abandonassem esse desejo escuso de se aparecer e deixassem Cristo aparecer. Talvez o segundo motivo dessa desavença fossem interesses e motivações particulares escusas. Elas estavam ali na igreja buscando algo que não era necessariamente aquilo que o Senhor desejava, mas que elas desejavam. E quando o conflito de Evódia, e quando o desejo e o interesse de Evódia e Síntique começou a entrar em conflito, começaram a surgir os problemas. Sim, porque todas as vezes que você busca o seu interesse, todas as vezes que você vem à igreja buscando algo, ou tem uma motivação particular e escusa, você passa a lutar contra o reino de Deus e contra aqueles que servem ao Senhor. Talvez fosse esse o caso aqui. Mas o terceiro motivo, talvez, fosse opiniões diferentes a respeito dos judaizantes e libertinos. Talvez uma delas fosse mais pendida a pensar como aqueles judaizantes. Não, acho que Cristo, nós temos que ter fé em Cristo, mas também temos que observar a lei, né, dos cerimoniais, né, a circuncisão, festas e dieta. A gente deve fazer isso sim, afinal a salvação vem dos judeus. Talvez outra falasse, não, isso não tem nada a ver, a graça nos alcançou, podemos viver como quisermos. Ou seja, nós não sabemos o real motivo aqui. Podem ser até outros, ou todos esses, mas uma coisa nós podemos ter certeza absoluta, o apóstolo Paulo quer que elas se resolvam, que elas entrem em acordo, que elas possam, sim, de alguma forma ajudar e cooperar na obra de Cristo, como tinham feito anteriormente, mas que façam isso em concordância, dando assim um bom testemunho. Dando assim um bom testemunho. E o que é pensar concordemente? O que é entrar em acordo? Primeiro, não é pensar a mesma coisa em tudo. Irmãos, Deus nos criou diferentes. Nós somos diferentes. E pensamos também diferentes.
Nós temos um pensamento diferente um do outro. Mas a gente deve se esforçar na medida do possível para encontrar um ponto comum. Isso é verdade que em Gálatas 2, nós vemos Pedro e Paulo discordando em um assunto. Pedro estava com um pouco de vergonhinha dos gentios, então Paulo chega e o repreende na frente de todos. E qual é a postura de Pedro? Não é assim. Quem é você, Paulo? Você sabe quem eu sou? Eu sou o apóstolo Pedro, meu filho. Eu andei sobre as águas. Eu multipliquei, estava lá com Jesus quando ele multiplicou pães e peixes. Andei com Jesus 3 anos e meio. Quem é você? Onde é que você estava? Não. Pedro, ele humildemente, ele reconhece que está errado, se arrepende e fica decidido na igreja que Paulo seria o apóstolo dos gentios e Pedro o dos judeus. Eles entram em concordância. É claro que com não pensar a mesma coisa em tudo, eu não estou dizendo que a gente pode discordar nas coisas fundamentais. Por exemplo, nós não podemos aceitar alguém que nega a divindade de Cristo, ou que Cristo não ressuscitou, que apoia heresias bíblicas, como por exemplo, que só temos o Espírito Santo se dermos o Xarabacanta. Ou seja, não tem como entrarmos em acordo nisso aí. Nós não estamos dispostos a andar em unidade acima da verdade. A paz, se possível, a verdade a qualquer custo. E como diz Amós 3,3, andarão dois juntos se não houver acordo. O que eu quero dizer é que não pensar a mesma coisa em tudo é, às vezes, discordarmos em coisas secundárias. Por exemplo, às vezes você gosta da cor amarela, mas o prédio é branco. Enfim, não dá para agradar todo mundo. Às vezes você gosta de terno, outro gosta de calça jeans. Às vezes você até acredita no Xarabacanta, mas lá na sua casa, lá no seu quarto, algo do tipo. Ou seja, coisas secundárias. Nas doutrinas fundamentais, não tem como a gente pensar diferente. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Não tem como. Bom, pensar concordemente é também nos esforçar para manter o vínculo da paz. Ainda que em alguns pontos a gente pense diferente, a gente deve guardar isso no coração e se esforçar para viver no vínculo da paz. Irmãos, para dividir não exige esforço nenhum. Você simplesmente pode causar uma divisão, uma briga na igreja e tal. Não exige esforço, é assim. Mas para andar em unidade, para andar em um só pensamento, isso sim exige esforço. Para suportar o seu irmão em amor, sim, esse irmão que está do seu lado vai pisar no seu calo, vai pecar contra você, mas e daí? Perdoa e vai. O alvo é Cristo. Nós temos hoje um movimento chamado dos desigrejados, que são pessoas que desistiram de se relacionar. E porque se relacionar causa ferimentos. Sim, você, quando está em um relacionamento, às vezes você se fere. E às vezes também você fere outros. E eu fico imaginando, eu gosto sempre de usar essa ilustração, a Arca de Noé. Tinha bicho de todo tipo lá, e provavelmente deveria feder. Mas por que então aquelas pessoas estavam ali? Porque era ali que havia salvação. Irmãos, aqui também, esse irmão que está ao seu lado fede, é pecado. É um pecador, é um miserável, é um depravado. Sim, nós fedemos por causa do pecado que é em nós, mas é aqui na igreja que nós encontramos palavra de vida eterna. É aqui onde nós aplicamos a palavra do Senhor na nossa vida, onde aprendemos a perdoar, a amar, a criar vínculos verdadeiros. É aqui que somos transformados. É aqui que cumprimos o que diz a Escritura. Eu gosto muito de uma ilustração também, que é dos porcos espinhos, que na era glacial precisavam tomar uma decisão: ficar juntos ou separados. O problema de ficar juntos é que eles tinham espinhos, e esses espinhos machucavam uns aos outros. E o problema de ficar separado é que eles morriam. Então eles tomaram uma decisão: ficar juntos. Porque mesmo que um ferisse o outro e machucasse o outro, isso faria com que a espécie fosse perpetuada. E até hoje temos os porcos espinhos aí hoje. Irmãos, a igreja é assim também. Os irmãos são como porcos espinhos. Vez ou outra eles vão te ferir, vão te machucar. Somos pecadores. Mas e daí? E daí? Perdoa e segue para o alvo que é Cristo. É como no casamento. Você tem que tomar uma decisão diariamente. Ter razão ou ser feliz. Irmãos, não dá para ter razão sempre. Você precisa ceder.
Não é verdade? Você precisa abrir mão da sua razão para ser feliz e para manter o vínculo da paz do casamento. Senão o casamento se torna uma guerra constante. Imagina se for assim também na igreja. Sempre que você ouvir um assunto que você discorda, você não querer entrar em acordo, não se esforçar para manter o vínculo da paz, não guardar aquilo no coração e orar para que Deus traga luz. Vai ser uma guerra constante, vai ser árduo, vai ser penoso, vai ser desgastante, angustiante. É assim. Eu não sei se você já teve a má experiência de trabalhar em equipe no seu serviço, e sempre tem aquele que é brigão, né? Sempre tem aquele que discorda de tudo. Você está se reunindo, traçando planos, projetos para a empresa se desenvolver, e tem aquele lá, não concordo com isso aqui, não. E o problema não é discordar, às vezes não dá nenhuma solução, não é? Então, veja, é muito ruim, o trabalho se torna penoso. Irmãos, com todo o respeito que a igreja é algo extremamente superior a uma empresa, mas é assim também. Não tem como a gente fazer um trabalho que seja prazeroso se há brigas, discórdia entre os irmãos, desavença, um pensamento divergente. O apóstolo Paulo quer que essas irmãs se resolvam, ele suplica por isso, porque briga entre irmãos representa um perigo para a igreja, sim. O apóstolo Paulo aqui estava receoso de que aquele trabalho que havia acontecido há 10 anos se dissolvesse por causa dessas intrigas. E por quê? Porque eles estavam sofrendo ataques de hereges. E se eles continuassem com essas picuinhas, talvez a igreja sofreria um forte golpe naquele momento e aquele trabalho iria por água abaixo. E isso o apóstolo Paulo não queria. Ele não queria ter corrido em vão, como ele vai deixar descrito anteriormente. O mau testemunho, irmãos, por causa de brigas e divisões para os de fora e também para os de dentro, para os crentes, isso pode destruir uma igreja. Quantas igrejas a gente ouve falar que dividiram e foi um para um canto, um para o outro, e daquela divisão surgiram outras, e muitas igrejas hoje não existem mais por causa disso. E eu sei, os ímpios, eles adoram meter o pau em crente, eles adoram falar mal da gente. Nossa, qualquer detalhe eles falam mal. Mas até o mundo, até o ímpio, ele espera, ele tem uma expectativa que nós andemos junto em concordância. E por quê? Porque dizemos nós sermos portadores dos oráculos sagrados de Deus, a palavra do Senhor. Então eles esperam que nós pratiquemos isso. E é por isso que nos criticam tanto. Lá fora, os ímpios eles estão divididos na política, na educação, na economia. Mas o triste é que até os ímpios, quando têm interesses comuns, se unem. LGBTs, pessoas pela causa da ideologia de gênero, feministas, esquerdistas, eles conseguem se suportar, embora tenham diferenças. A gente teve aí a prova, né, na última eleição que tivemos aqui para a presidência do Brasil, né? Todo mundo unido ali contra o Bolsonaro. Ou seja, tudo ali, né, cobra também, de espécie diferente, mas se unindo ali tentando derrubar, e até hoje tentando derrubar. Ou seja, o mundo até em algumas causas específicas se une, mas em essência ele está todo dividido, então ele olha para nós e espera que nós, a igreja do Senhor, andemos em unidade. Quando eles veem a gente brigando nós brigando, né, eles falam que coisa feia, que coisa ridícula, nossa, isso é uma mancha para o evangelho, eu não quero ser crente dessa forma. A oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo em João 17 é justamente para isso, que eles, a igreja, sejam um como o filho é com o pai. Para que Jesus ora por isso? Para que o mundo reconheça que o Senhor me enviou, que eu os enviei. Quando nós andamos em divisões, nós não testemunhamos isso que Jesus orou. Em Mateus 12, quando Jesus está sendo acusado de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul, ele vai dizer, olha, todo reino dividido não subsistirá. O que ele está dizendo é que, inclusive, se no inferno não houver unidade, não há inferno. Irmão, se o inferno estiver dividido, eles não conseguem tramar e subsistir nos seus planos malignos, quanto mais a igreja do Senhor.
Quanto mais a igreja do Senhor se estiver dividida em opiniões, em pensamentos, em doutrina, não tem como caminhar, não tem como fazer a obra de Deus. Como eu disse, se a igreja de Filipos não se unisse aqui, se essas irmãs não entrassem em acordo, e o texto deixa aqui implícito que elas tinham um certo destaque ali, pois foram cooperadoras do apóstolo Paulo, aquela igreja corria o risco de desmoronar por causa dos judaizantes, libertinos e outras heresias que estavam entrando ali também na igreja. Nós testemunhamos também, nos últimos dias, a união, tentando fechar a igreja, os estados, os governadores. Irmãos, se nós não permanecermos unidos, estamos fadados a isso, a terminarmos também, como muitas igrejas terminaram. Portanto, prossigamos para pensar concordemente. Segundo princípio, são só 10 hoje princípios, tá, irmãos? Segundo princípio, há problemas que precisam ser resolvidos com ajuda. Irmão, você não é uma ilha. Você não sabe de tudo e não importa o quanto você tenha vivido, não importa o quanto de experiência você tenha. Não importa se você é novo convertido ou velho convertido. Nós precisamos de ajuda. E Paulo aqui vai solicitar a ajuda de algum cooperador de Filipos, companheiro de jugo, onde alguns vão até dizer que é Saísegos, né? Esse nome aqui é um nome próprio. No original grego significa Saísegos, companheiro de jugo, mais ou menos como o que acontece na carta de Filemão, onde Onésimo significa útil. Mas não interessa isso para nós. O que interessa é saber que o apóstolo Paulo queria que algum irmão maduro ajudasse essas duas irmãs a entrar em acordo. Irmãos, é claro que essa ajuda deve vir de pessoas mais maduras espiritualmente, que tenham um bom manejo da palavra. E por quê? Porque quem está de fora enxerga melhor com mais clareza as situações. Está lá o esposo e a esposa. Aí o esposo acha que tem razão, a esposa que acha que tem razão. Como é que eles vão resolver isso? Ora, com alguém de fora que ouve a situação, ouve ambos os lados, avalia a luz da Escritura e dá então um parecer. Isso pode ser um pastor, um líder, um irmão mais maduro e que maneje bem a palavra. Só não pode ser ímpio. Porque infelizmente isso acontece na igreja. E é um absurdo que crentes se aconselhem com ímpios. Às vezes a pessoa tem uma situação ali, em vez de buscar o pastor, um líder, ela busca aquela vizinha fofoqueira. Ela busca aquele parente ímpio para compartilhar algumas coisas que deveriam ser restritas à igreja. Ou seja, ela busca ajuda, ou ele busca ajuda onde não pode encontrar. O apóstolo Paulo não está aqui solicitando a ajuda de alguém de fora da igreja, de alguém desconhecido, ou de um ímpio. Ele está dizendo, olha, Saísegos, olha, companheiro de jugo, olha, algum cooperador, algum companheiro que está em Filipos, maduro, ajude-as. Ajude-as. Pegue essa causa, ajude elas a resolverem. Certa vez eu estava trabalhando, né? E tinha um crente lá do meu serviço que queria trair a esposa. Aí ao invés dele buscar o conselho de seu pastor, de um líder, ou de algum irmão maduro lá, com quem ele foi se aconselhar? Com o ímpio. O que você acha que o ímpio aconselhou? É mesmo, cara? Aquela menina tá afim de você? Vai fundo, cai dentro. Porque para o ímpio é assim. Ele não vê valor no casamento. Ele não tem o entendimento do valor que Deus vê, que foi Deus que estabeleceu esse estatuto. Por isso, os seus conselhos são os piores e mais perversos possíveis. Mas tem crente que vai se aconselhar com o ímpio. Tem irmão ou irmã que está com problema no casamento às vezes, e ao invés de buscar o pastor, vai conversar com outra pessoa ímpia, que às vezes até está de olho no seu marido, está só esperando a situação perfeita para mandar você ir embora, abandonar e tomar o seu lugar. Isso acontece, vocês acham que isso é um absurdo? Mas acontece. Ou seja, quando nós tomamos conselhos com os ímpios, nós trazemos mais dano para nós do que nos ajudamos. Por isso, você deveria buscar mais conselhos. Se você talvez se aconselhasse mais, talvez erraria menos. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ajude Evode, ajude Sintique, que elas entrem em acordo, que elas trabalhem junto na mesma obra, porque em outro tempo elas foram minhas ajudadoras. Como ele vai dizer aí no verso 3.
E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, pois trabalharam comigo no Evangelho, junto com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Veja que essas mulheres, elas eram preciosas para o apóstolo Paulo e inclusive já haviam servido junto com o apóstolo Paulo. Eram úteis na obra de Deus, haviam cooperado, mas que agora precisavam ser ajudadas. Irmãos, você precisa ser ajudado, eu também preciso, né? Às vezes nós que estamos à frente temos algumas dúvidas, alguns anseios, alguns problemas e buscamos conselhos também, com um pastor mais maduro, etc. Você também deve fazer isso. É interessante notar aqui, endossar uma coisa extremamente importante. Mulheres não podem governar a igreja. Mulheres não podem ser pastoras. Isso é um equívoco bíblico. Mas isso não quer dizer que elas não sejam úteis para a obra de Deus. Nós olhamos na palavra de Deus diversas mulheres que ajudaram o Senhor Jesus. Como, por exemplo, Joana e Susana, que serviam ao Senhor com seus bens. Maria. Nós temos, né, pessoas como Priscila e Áquila, seu esposo, abrindo a porta e ajudando no serviço. Temos também Lídia, que ajudou o apóstolo Paulo na fundação da igreja de Filipos. Ou seja, irmãs, vocês são muito importantes para a obra de Deus. As mulheres na igreja, elas devem ser valorizadas, protegidas e cuidadas, pois Deus mesmo as estabeleceu como auxiliadoras no desempenho, né, da obra de Deus. E essas irmãs não eram diferentes, elas eram muito preciosas para o apóstolo Paulo. Inclusive o apóstolo Paulo vai dizer que elas eram crentes, embora elas tivessem um problema aqui, elas eram crentes, estavam escritas no livro da vida junto com Clemente e os outros cooperadores. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, além de que essas irmãs eram muito preciosas? Ele está dizendo que elas eram pecadoras. Irmãos, crentes pecam e precisam ser corrigidos. É por isso que você precisamos ter um coração ensinável. Ninguém acerta sempre. Ninguém acerta sempre. Nós vamos errar. E aqui você tem dois caminhos. O caminho mais fácil, que é fugir. Poxa, o pastor errou comigo, vou embora. O irmão errou comigo, eu vou embora. Esse é o caminho mais fácil sempre. Ou o caminho mais bíblico, que é resolver os problemas, que é o que o apóstolo Paulo diz aqui. Eu gosto de ilustrar isso bastante com uma ilustração do Joãozinho. O Joãozinho, ele pisa no cocô. Então ele entra na sua casa, na sua sala e fala, poxa, essa sala está fedida. Ele vai no banheiro e fala, meu Deus, que fedor. Ele vai no quarto e fala, ninguém limpou essa casa hoje? Aí ele sai para fora e fala, o mundo todo está fedendo, o que está acontecendo? Mas veja, o problema não era no lugar. O problema era com o Joãozinho, que pisou no cocô e precisava limpar o pé. Mas às vezes o problema não é na igreja, não é com os irmãos, é com você que é um pecador e tem um problema que precisa ser resolvido. Enquanto não for resolvido, não interessa o lugar onde você vai. O problema vai atrás. Por isso que, ao invés de fugirmos do nosso casamento, ao invés de resolvermos os conflitos, devemos ser bíblicos. Para eu ter uma situação desconfortável, eu vou resolver na igreja, em qualquer outro lugar, dando assim testemunho daquilo que estamos aprendendo dia após dia. Terceiro princípio. Já estamos encerrando. Deus odeia a contenda entre os irmãos. Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto de Filipenses, ele vai dizer o seguinte: ninguém pode estar em paz com Deus em desavença com os irmãos. O que ele está dizendo é que é uma hipocrisia alguém que diz assim, irmão, não quero papo com você não. Mas está lá, oh meu Deus, eu te amo, eu te desejo. Ou seja, alguém que não consegue ter paz com o irmão, consegue ter paz com Deus. Como isso é possível? 1 João 4, 20 e 21 vai dizer o seguinte: se alguém diz eu amo a Deus e odeio a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. O que João está dizendo aqui é que alguém que diz assim, ah, como eu amo a Deus, ah, como eu adoro a Deus, ah, como eu amo a Cristo, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. É um mentiroso. Alguém que não consegue se relacionar nem com quem vê, vai se relacionar com alguém que não vê. Não é possível. Não é possível. Por isso, não tem a possibilidade, irmãos, a gente ficar intrigado. Ficar sem falar, ficar sem resolver. A gente tem que resolver. E por quê? Porque Deus odeia isso. Olha só o que diz Provérbios 6, 16 e 17. 6 coisas o Senhor detesta, sim, 7 ele abomina. Olha que palavras fortes. Deus detesta, Deus abomina.
O que que Deus detesta? O que que Deus abomina? Olhos arrogantes, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Coração que faz planos perversos, pés que se apressam a praticar o mal. Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia inimizade entre os irmãos. Deus odeia, Deus detesta, Deus abomina aqueles que praticam todas essas coisas e entre elas está quem semeia inimizade entre os irmãos. É por isso que você devemos nos esforçar para perdoar, para manter o vínculo da paz. O pastor Marco está pregando aqui as bem-aventuranças, não é? Ele pregou aqui sobre Mateus 5,9, que diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Qual é a prova que você é um filho de Deus? Que você não é uma contenda. Que você é alguém que ao invés de jogar gasolina, joga álcool, joga água em uma contenda. Você não tem prazer em discórdias. Você é um pacificador. Irmãos, nós devemos ser assim, pacificadores. Devemos amar a paz e a união entre os irmãos e não o contrário. Devemos nos abster daquilo que é errado. E mesmo que corramos o risco de sofrer o dano, que soframos. Que soframos. Às vezes o outro nem está tão certo assim, mas e aí? Devemos ser pacificadores. A palavra de Deus vai lembrar: se você vier trazer a sua oferta ao Senhor e se lembrar que um irmão tem algo contra você, veja, não é você contra um irmão, é um irmão que tem algo contra você. A Bíblia fala: resolva. E depois venha e ofereça a sua oferta, o seu culto. Não tem como celebrar culto a Deus se estamos em divisões. Não tem como. Deus não aceita. Deus não aceita. Deus não aceita isso. Então, qual é o remédio para este problema? Porque é um problema muito sério. É o nosso quarto princípio, e se você prestou bem atenção, você já chegou a essa conclusão. O perdão é o remédio. O perdão é o remédio. Nós somos chamados, irmãos, ao ministério da reconciliação. Como diz 2 Coríntios 5, 18 a 19, olha só. Mas todas essas coisas procedem de Deus. Aqui está falando sobre sermos uma nova criatura em Cristo Jesus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens. Nos encarregou da mensagem da reconciliação. Veja o que a Bíblia está dizendo aqui, é que nós em outro momento ofendemos a Cristo. Em outro momento fomos inimigos de Deus, pecamos e desobedecemos desenfreadamente aquilo que a Escritura nos ordena. Mas Deus teve paciência comigo e com você. Deus, ele suportou isso. E ainda mais, nos perdoou. Nos deu o perdão de pecados. Ou seja, nós também devemos agir da mesma forma e perdoar aqueles que nos ofendem. Esse é o ministério de todos os crentes. Não é apenas o ministério do pastor que prega o evangelho, que é a reconciliação do homem e Deus. Mas somos também encarregados de pregar esse evangelho da reconciliação e viver entre nós, irmãos. Inclusive, quando Jesus nos ensina ainda nas bem-aventuranças a orarmos o Pai Nosso, em Mateus 6, qual é o argumento que ele nos dá para usarmos com Deus? Senhor Deus, perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas, como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido ou que estão em dívida conosco. O que você está dizendo a Deus quando você ora com base nesse princípio é: Deus, eu tenho perdoado meu irmão. Eu tenho sido paciente, benevolente e misericordioso. Por isso, Senhor, seja também benevolente e misericordioso e perdoa os meus pecados. Agora, como é que você pode orar pedindo perdão por pecados se você não faz isso? É como se você dissesse: Deus, eu não vou perdoar aquele irmão não, acho que ele não merece. Mas perdoa a mim porque eu mereço. É uma hipocrisia, não tem como. Por isso, devemos cultivar a reconciliação. Tivemos esses dias a ceia que é o primeiro domingo do mês, pastor. E o que é a ceia? Já finalizando aqui, passei um pouquinho. A ceia é o momento de renovarmos a aliança. É o momento de nos perdoarmos. E o que é uma aliança? Por que você faz uma aliança?
Vamos entender primeiro por que você faz um contrato. Quando você faz um contrato, você quer garantir os seus direitos e os deveres do outro. Mas quando você faz uma aliança, faz para garantir o direito do outro. Quando nós renovamos a aliança com os irmãos através do ato simbólico que é a ceia, nós estamos dizendo, irmão, eu me disponho a te perdoar. Eu me disponho a te suportar em amor, a ser paciente com você, a andar ao seu lado, a não te abandonar, porque isso é uma aliança. É não abandonar o outro quando o outro erra com você, ou quando o outro está precisando de você. Não é assim no casamento? Para que usamos esse símbolo? Para nos lembrarmos que temos um compromisso. Que compromisso? Que no dia que a nossa esposa acordar com o cabelo desse tamanho, nós não vamos abandoná-la por isso. No dia que ela estiver doente, incapaz, não vamos abandonar por isso. No dia em que a juventude for embora e ela vai, a beleza vai embora, não vamos abandoná-la por isso. É por isso que fazemos aliança. E no corpo de Cristo, embora não seja uma aliança como do casamento, também é algo importante. É isso que estamos dizendo, irmão. Eu me disponho a pensar concordemente com você, a andar em acordo, a não dividir, a somar, a não erguer muros, mas construir pontes. O perdão é o remédio para tudo isso, para esse câncer que se espalha cada dia mais no corpo de Cristo. O perdão ele cura, ele liberta e ele alivia o coração de quem feriu e também de quem foi ferido. Por isso que Deus nos dê graça de não andarmos em divisão, mas em união, cumprindo então o que a Escritura nos diz, visto que isso é um testemunho para a igreja e não existe obra de Deus sem união. Vamos nos colocar de pé?